Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais uma reflexão. Hoje começaremos a estudar o Sermão do Monte. Momento em que Jesus sobe a um monte e começa a proferir centenas de riquezas para todos aqueles que estavam ouvindo naquele momento e para nós, que ao longo dos séculos tivemos acesso a esse sermão maravilhoso. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do primeiro verso, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus aqui ele começa uma narrativa de quebra de paradigmas. Jesus ele pega a via pela qual o mundo anda e ele simplesmente vai na contramão. E ele vai se chocando com todos os princípios e valores que regem hoje e que regiam naquela época a sociedade. Então, quando você começa essas bem-aventuranças, lembrando que bem-aventurança é a pessoa que tem sucesso após uma jornada, após um empreendimento. Outros dizem que bem-aventurança pode ser substituído facilmente por felicidade. Pois bem, bem-aventurados, felizes, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui essa referência pobre de espírito é um termo que muitos fariseus, que uma alta classe teológica utilizava para aqueles que não eram do mesmo nível, vamos colocar aspas, intelectual deles. Então, todos aqueles que paravam para ouvir, aqueles que não tinham acesso a toda a literatura, aqueles que não eram letrados no hebraico, no grego, no aramaico, nisso, daquilo, eles eram considerados pobres de espírito. E sobre esse, Jesus fala assim: olha, bem-aventurados sois vós, se forem chamados pobres do espírito, porque o reino dos céus é de vocês. Quando fala assim, ser pobre de espírito, significa que muito pouco do espírito da soberba humana habitaria em nós. Porque se você para pensar que nós somos templo do Espírito Santo, se há pouco espírito em nós, certamente é porque há muito do Espírito de Deus em nós. E somos bem-aventurados por isso. Jesus já começa invertendo algumas coisas. Em seguida, ele fala: bem-aventurados os que choram. Chorar para muitos é sinônimo de fraqueza. Mas quando você vai para a psicologia e até para a biologia humana, você entende que o chorar é um processo. Realmente, demonstra fraqueza, demonstra vulnerabilidade. Mas moralmente não representa nada disso.
Agora, quando nós olhamos para alguém que chega ao ponto de chorar porque está vulnerável, porque está fraco, é de Deus que vem o consolo. E ali é um consolo que certamente resolve problemas. Ele fala dos humildes, porque esses herdarão a terra. Você já viu como as grandes companhias, as grandes riquezas estão nas mãos dos soberbos, dos arrogantes? E eles acreditam que é nessa arrogância, nessa soberba, que eles dominarão a terra. De repente vem Jesus e fala assim: "Ei, a terra é dos humildes. Eles herdarão a terra. Eles viverão em paz. Eles que tudo que plantar colherão. É eles que comerão pão com alegria, com paz, em regozijo, os humildes." Ele fala que bem-aventurados aqueles que possuem fome e sede de justiça. Eu acho interessante quando fala em fome e sede de justiça, porque nos dias de hoje nós vemos a justiça muito tendenciosa. E eu não estou falando do sistema judiciário, eu estou falando da justiça humana. Nós, seres humanos, tendemos a ser muito parciais na justiça. Eu tenho fome e sede de justiça dependendo da posição que eu estou na história. Se eu estou comprando um bem e eu sinto que eu fui lesado, aí eu tenho fome e sede de justiça. Eu quero o meu prejuízo de volta. Mas se eu estou comprando um bem e a outra parte tem um prejuízo, é cada um com seus problemas. Não, o prejuízo é dele e eu não quero saber disso. Ué, mas espera aí, você não tem fome e sede de justiça? E de repente, quando Jesus fala assim: olha, quem tem fome e sede de justiça será farto, viu? Vai saciar essa fome. Porque aí nós entendemos que quando nós também somos justos, quando nós estamos numa posição em que nós podemos praticar justiça, Deus pratica justiça conosco. Então, diante disso, Jesus deixa bem claro: olha, se você tiver fome e sede de justiça, para qualquer um dos lados, você pode ter certeza que você será farto. Ou seja, Deus vai garantir a você que você seja saciado desse seu desejo. Ele continua: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Isso daqui é interessante porque quando fala da misericórdia, eu lembro de perdão. E agora aqui Jesus está falando assim: olha, aqueles que perdoam, aqueles que executam misericórdia, vão alcançar misericórdia. Aqueles que usam de bondade para com o próximo, bondade chegará à sua porta. Aqueles que perdoam as faltas, as falhas, os pecados do próximo, certamente terão os seus pecados, as suas falhas, as suas faltas perdoadas. E aí, nesse caso, bem-aventurados somos nós quando formos misericordiosos. E precisamos ser. Jesus fala: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Pureza de coração. Eu vou falar uma coisa para você que às vezes as pessoas fazem aquela pergunta clichê, né? Ah, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, se você tem algum arrependimento, aí tem muitas pessoas falando: eu não me arrependi de nada, eu não me arrependo porque tudo que eu vivi me trouxe até aqui, e etc e tal. Mas eu vou falar para você que eu me arrependo de algo que nem sempre esteve no meu controle, que foi não guardar meu coração puro. A impureza é algo terrível. A impureza desse mundo é uma mancha que impregna e que transforma a nossa vida em grandes lutas que certamente nós não precisávamos. E o mundo vive essa cultura de ir contra a pureza. Eu me recordo de uma música de uma cantora até falecida, mas muito conhecida na cultura brasileira, em que um trecho da música ela fala assim: eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Malandragem é o oposto de uma pureza do coração. E muitas gerações cresceram entoando essa canção, achando isso muito bonito.
E aqui a Bíblia deixa bem claro que aqueles que têm o coração puro, esses verão a Deus. Ou seja, mais uma vez Jesus falando de algo que é na contramão, ia e vai até hoje na contramão da nossa sociedade. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que põem panos quentes nas discussões, nas brigas, aqueles que procuram muito mais que uma discussão termine em um abraço, em uma reconciliação, do que terminar uma discussão em uma briga, em morte, em vingança. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa do reino dos céus. Pregar o reino dos céus é a contramão desse mundo. Você não pode fazer isso. Porque se porventura você se levanta para pregar acerca do reino dos céus, o mundo inteiro se levanta contra você. Se a tua conduta é justa, é íntegra, é reta, muitos dirão: será que é mesmo? Ah, então ele é santo. Ah, então ele não erra. Sem você errar, eles indagam a sua conduta. E mais do que isso, a Bíblia fala, Jesus fala aqui, que se levantam para mentir, caluniar, injuriar, perseguir e até matar. Mas para que você não pense que é porque você é muito bom, que você é fora da curva, Jesus fala assim: eles fizeram isso com todos que vieram antes de vocês. Profetas, discípulos, meros seguidores de Cristo. Qualquer um que se levanta a favor do reino dos céus estará se levantando contra o reino desse mundo. Mas somos bem-aventurados se porventura isso acontecer, porque significa que estamos no caminho certo. Eu espero que essa reflexão de hoje possa ajudar você a ir também na contramão do mundo. Busque a bem-aventurança da sua vida, a paz na sua vida, a felicidade na sua vida, da maneira certa. E lembrando que a nossa vida não termina aqui, ela começa aqui. Que você possa tomar a decisão certa, para que você também seja muito bem-aventurado. Que Deus te abençoe, nos encontramos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.